E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos dar continuidade a mais um vídeo. Vamos dar continuidade sobre o feudalismo, só que nós iremos falar sobre a sociedade feudal. Logo depois da nossa vinheta. Beleza, dando continuidade ao nosso assunto sobre Idade Média, sobre o feudalismo, hoje iremos falar sobre a sociedade feudal. Tá? Como é que ela se constituía? Você vê vários filmes, você vê várias séries falando sobre feudalismo. E muitas vezes vem aquela dúvida, pô, como é que eles se organizavam? Não, eles se organizavam da seguinte maneira. No topo da pirâmide social eu tinha quem? Eu tinha a realeza, eu tinha a figura do rei, tá? Rei esse que exercia um grande poder, rei esse que tinha um poder imenso sobre a sociedade, rei esse que dependia das relações com os outros grupos sociais, rei esse que realmente exercia um poder. Só que esse poder dele não era um poder assim que ele podia fazer o que bem entendesse. Não, ele tinha que ter a ajuda de outros nobres. Podemos falar que as relações sociais na Idade Média são relações de dependência. Meu querido aluno, meu querido ouvinte, aquele que está seguindo o canal, na Idade Média as relações são marcadas pelas relações de dependência. Dependência, mais uma vez, dependência. Não esqueça disso, ok? Então, abaixo do rei, nós temos quem? A nobreza, o alto clero, a igreja e os nobres. Nós temos uma média nobresia, nós temos depois grupos modestos, camponeses com terras, pequenos artesãos, comerciantes, grupos intermediários, camadas mais pobres. Só que aí a sociedade é marcada pela seguinte frase: a sociedade feudal é caracterizada por aqueles que lutam, por aqueles que oram e por aqueles que trabalham. Só que nesse momento percebemos que é uma sociedade rígida, que havia uma certa dificuldade de ascensão social. Só que na sociedade, como eu disse no início, se baseava nas relações de dependência. Isso é de extrema importância. Um outro camarada que nós temos na pirâmide social é chamado vilão. Quem era o vilão? Era um descendente de camponeses livres e assim poderia deixar o feudo se o quisesse. Tal como os servos, os vilões deviam aos senhores o pagamento da talha e da corveia, meios de produção através da sua força de trabalho. Muitos desses vilões, você já viu em alguns filmes, se tornaram trovadores, cantores, poetas. Ok? Mas vamos falar um pouquinho de relações sociais? Vamos falar o que vem a ser a chamada sucerania e vassalagem. Uau! O que é isso? Olha só. A relação do sucedâneo de vassalagem é uma relação de dependência entre iguais. Eu gosto de falar que as relações horizontais, quer dizer o quê? Todos estão no mesmo nível, todos são a mesma classe, todos estão juntos. Então, nessa relação horizontal chamada de suzerania e vassalagem, são dois nobres que fazem um juramento perante a igreja, a chamada homenagem, onde o vassalo sem armas e de cabeça descoberta ajoelha-se e colocava as mãos juntas entre as do sucerano, declarando querer servi-lo. No segundo momento, existia o juramento de fidelidade. Com as mãos sobre a Bíblia, as relíquias de um santo, o vassalo jurava fidelidade ao sucerano e comprometia-se a presentear-lhe auxílio militar e conselho. Por último, a chamada investidura. O sucerano entregava ao vassalo um objeto que representava o benefício ou o feudo e garantia proteção para o futuro. Pausa. Vimos aí a palavra benefício. Benefício ou feudo de herança do Império Carolíngio. Dentro dessas relações, como vimos há pouca hora, é uma relação de iguais, uma relação entre senhores. Então podemos falar que o domínio senhorial do clero da aristocracia guerreira. Eu tinha então a figura das reservas, eu tinha os mansos. As reservas serviam para ser exploradas diretamente pelo senhor, onde gerava renda, covés e bandeira para o senhor. Os mansos, parte explorada pelos camponeses, que tudo vai na mão de quem? Do senhor. Mas aqui nos interessa a relação feudo-vassálica. Olha só a imagem. Relações de dependência entre dois senhores.
Sucerano e vassalo, não esqueça. Gente, porque eu tenho essa preocupação. Porque quando falamos de sucerania e vassalagem, muitos alunos confundem sucerania e vassalagem com uma relação entre o senhor e o servo. E não é. É uma relação horizontal. É uma relação de iguais. Contrato vassálicos, momentos, já falamos, homenagem e investidura. Esse é um outro exemplo. Então nós temos aí da imagem ao lado, ó, deveres do sucerano, proteção, concessão de feudo. Deveres do vassalo, auxílio militar ou monetário, fidelidade e conselho. Beleza? Aqui nós temos um outro esquema de vassalagem. Ou seja, aquele que é vassalo pode ser sucerano de um outro vassalo, porque é uma cadeia de relações de dependência. Observe a imagem. Eu tenho lá no topo o sucerano, que nós chamamos de rei. Alguns livros chamam de sucerano supremo, meu querido, onde ele vai ter o seu vassalo defendendo sua fidelidade, serviço militar e conselho, onde o sucerano vai doar o feudo ao seu vassalo. Eu tenho aí duque, conde, marquês. Esse duque vai receber do seu vassalo fidelidade, serviço militar e conselho, e esse conde, né, esse sucerano, vai dar o que ao seu vassalo? Proteção, auxílio e doação. E assim vai a cadeia. Ou seja, é uma relação de dependência de sucerania e vassalagem. Então, diante disso, podemos falar que na Idade Média não há poder centralizado. O poder é descentralizado, ok? Que é um outro exemplo dessa sociedade feudal, que é uma sociedade ruralizada e tripartida. O que é tripartida? Em 3 grupos: o clero, os nobres e o povo. Ponto. Clero, nobres e povo. Ponto. Onde o clero, responsável pelo serviço religioso, pelo ensino, pela assistência aos doentes, pobres e mendigos. A nobreza, que praticava guerras, faziam torneios, faziam caçadas. Todos esses 2 grupos possuíam terras e direitos sobre os camponeses, aplicação de justiça e cobrança de impostos, e também tinham seus domínios senhoriais, estão ligados às relações de vassalagem. Já o povo, responsável pelo trabalho, pagar suas obrigações feudo-vassálicas, ou seja, pagar renda, corvéia, banalidade e outros impostos, está dependente de quem? Dos senhores. Como estamos falando do servo, os servos têm um conjunto de quê? De obrigações. Na primeira imagem, você observa aí no slide que você tem o servo trabalhando no campo, na agricultura. E embaixo você tem o quê? As estações do ano do cultivo, desde o início até o produto final. Aí pergunta-se, professor, quais são as obrigações dos servos? Tem várias. A formariagem não está aí, mas a obrigação do imposto dado para o casamento, ok? Mas eu tenho a corvéia, que é uma das mais importantes. O que dizia a corvéia? Trabalho gratuito dos servos na agricultura, construção de pontes e fortificações. Trabalho gratuito para quem? Para o senhor. Banalidade, imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, moinho, forno, celeiro. Talha, porcentagem quase sempre a metade, entrega ao senhor para a produção do manso servil. Então, além do que ele produzia, metade era mandada para o senhor. Por isso você percebe que o servo vivia sempre na miséria. Mão morta, imposto pago para a morte e o chefe da família, se caso continuasse utilizando as terras. Então, seu filho teria que pagar uma indenização em produção, em produtos para o senhor para manter-se na terra. Captação, imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerra e dar hospitalidade ao senhor, a hospedagem, quando ele estivesse viajando pelos seus feudos. Beleza? Galera, isso aqui é a sociedade medieval, não tem que ficar inventando mais. Muitos filmes são inspirados nessa sociedade, nas relações. Séries bombásticas como Game of Thrones, as obras literárias, contos de fada, contos fictícios de seriados de TV, estão aí baseados com pano de fundo à Idade Média, à sociedade média. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui é o Professor Fernando e até o próximo encontro. Fui!